noite a todos. Gostaria de agradecer primeiramente o convite de nosso professor de espiritualidade, Benjamin Teixeira de Aguiar. Graças a esse convite estou aqui hoje falando com vocês, com uma grande honra e uma grande satisfação, uma grande felicidade de participar desse debate para a construção de um mundo mais feliz e harmônico, né? A princípio, havíamos preparado projeções para o melhor acompanhamento de vocês, das reflexões que são muito profundas, muito complexas. Mas vamos ver o que seja possível a partir de uma simples folha impressa aqui, sem o acompanhamento de vocês dos slides, né? O tema que nós escolhemos para trazer, dentro do tema mais abrangente, preconceito, seria o mais recôndito, ou seja, o mais oculto dos preconceitos, a negação do ser espiritual. Vamos deixar o título, a princípio, só colocar verbalizado. Vamos começar a fazer algumas especulações para desenvolver no raciocínio, chegar à mensagem que gostaríamos de trazer para todos aqui. Repetindo alguns tópicos bem rapidamente, vou passar ligeiramente pelos tópicos que preparei. Preconceito, basicamente, como o nosso querido Marconinho disse, tem a ver com a pré-concepção. É uma ideia priorística, superficial. E isso tem a ver com o processamento do cérebro, o nosso cérebro humano. Ele cria padrões para otimizar o processamento de dados, né? E nós, muitas vezes, caímos vítimas desses condicionamentos e fazemos ajuizamentos superficiais, pouco aprofundados. Isso tudo já foi dito por outros palestrantes, não vou aprofundar muito. Outro tópico importante com relação ao preconceito é desrespeito. Preconceito tem basicamente a ver com desrespeito da natureza do outro. Porque a natureza do outro está refletida em vários aspectos, seja na cor da pele, na orientação sexual, no gênero, condição financeira, altura, estatura, enfim. Tudo isso compõe a identidade do ser humano. Não é à toa que aquela pessoa, um ser em especial, nasceu com aquelas características. Tudo isso tem a ver com essa natureza do ser humano. E quando nós atacamos qualquer aspecto desse que seja, nós estamos atacando, na verdade, o ser humano. Isso é um crime de lesa divindade, né? Porque dentro de cada criatura há o Deus imanente, né? O anjo interior, como queiramos entender. Partindo desses dois tópicos, nós pensamos em como desarticular o preconceito, como desmantelar o preconceito dentro de nós. Na nossa escola, nós ouvimos muito falar em pensar correto. Então, devemos buscar isso, aprender a pensar. Tudo o que vamos colocar aqui para vocês tem a ver, claro, naturalmente, como o Cris Barreto já antecipou, tem a ver com o pensamento do Instituto Salto Quântico. Nós fizemos pesquisas em todo o acervo do Salto Quântico. Há uma infinidade de assuntos abordados lá, inclusive os mais polêmicos, está lá acessível para todos. Então, nada de mérito para pessoa nenhuma aqui, a não ser o nosso professor de espiritualidade, ele é quem canaliza os mestres e, de alguma maneira, ele está mais ligado a eles, vamos dizer assim, né? Para desarticularmos o preconceito, precisamos buscar uma visão o mais global possível. Buscar enxergar as várias facetas de um fenômeno, de uma situação, de nós mesmos, de uma realidade, seja lá do que for, de um preconceito. Vamos analisar esse preconceito, aprofundar as nossas especulações a respeito desse objeto de estudo, que seria um preconceito, vamos dizer assim. No nosso caso, nós estamos falando do preconceito contra o ser espiritual, ou seja, materialistas, pessoas que não acreditam no espírito, na sua essência espiritual, né, imanente. Então, vamos desenvolver nossas reflexões nos baseando basicamente, né, nessa questão. Então, o mais global possível, interdisciplinar, de preferência, né, buscando conceitos de várias disciplinas do saber, fazendo inter-relações entre elas, universalista, inclusiva, né, sem negar nada. Partamos de um ponto em que
não existam afirmações a princípio, né? Colhamos informações, aprofundemos nossas reflexões e, a partir dali, vamos construindo um corpo ideológico a respeito daquele assunto, vamos dizer assim. Uma segunda abordagem, uma visão sistêmica, lembrando que o conjunto é maior do que as partes. Quando nós estudamos os organismos, se formos estudar o coração, por exemplo, o coração não diz nada sobre a pessoa. É um órgão funcionando dentro daquele organismo maior, né? Talvez fique um pouco... eu estou preocupado com o tempo, né? Talvez fique um pouco abstrato demais, mas tentemos aplicar essas abordagens, essas visões, onde elas sejam aplicáveis, né? Nos nossos dramas, nos nossos problemas, nas nossas questões mais profundas, nos nossos preconceitos já perceptíveis, né? Eu vou colocar aqui bem en passant, bem por cima, só para que utilizemos, apliquemos a nossa maneira, conforme as nossas necessidades, né? Uma visão holográfica, lembrando que o todo está na unidade. Isso também já foi colocado pelo nosso professor de espiritualidade, né? Hoje mesmo. Uma atitude nossa tem reflexos em todo o planeta. Não descuidemos disso. Não nos esqueçamos disso. Uma prece feita por uma pessoa num canto do mundo pode salvar uma vida do outro lado do planeta, né? Ou prece, ou um pensamento positivo, seja lá o que for. E uma visão holística também, lembrando que a ideia dos organismos, nós somos, o ser humano, por exemplo, é formado por órgãos, que são formados por tecidos, que são formados por células, que são formados por moléculas, que são formados por átomos, que são formados por partículas subatômicas, e isso tendendo ao infinito. Até onde o sensório, até onde a ciência humana conseguiu alcançar, nós detectamos subpartículas. E nessa escala, essa escala também progride para cima, vamos dizer assim, né? Nós, como seres humanos, formamos sociedades, que formamos nações, que compomos a grande família universal, o planeta, e o planeta também é uma das humanidades, né? Para quem acredita em vida em outros planetas, mas isso não vem muito ao caso. Isso só considerando o plano físico. Nós, seres humanos, também, como seres pensantes, seres autoconscientes, evoluímos também no plano espiritual. A nossa proposta básica é essa aqui, né? Defender a essência espiritual do ser humano. E existe uma escala também holística, vamos dizer assim, no plano espiritual. Nós, seres encarnados, alcançamos um grau evolutivo. Acima de nós existe toda uma hierarquia espiritual de gênios, santos, em direção a Deus, né, que é incognoscível. Mas entre os anjos e os santos existe também toda uma escala de seres humanos mais desenvolvidos em intelectualidade e moralidade. Essa é a nossa missão existencial básica, nos desenvolvermos nesses dois aspectos, discernimento e bondade, serviço ao bem comum, doação de nós mesmos, né? Voltando ainda às visões, né? Visão evolutiva, considerarmos que tudo está em evolução permanente. Nós podemos observar um objeto hoje, mas sempre com essa abertura. Esse objeto está sendo analisado neste momento. E esse objeto vai se transformar como nós mesmos, os observadores, estamos nos transformando o tempo inteiro. Então, tudo está em transformação incessante. E lembrando da dialética hegeliana, alguém falou em dialética aqui antes, né? Teses que se antepõem a antíteses que dão origem a sínteses. O processo evolutivo se dá basicamente dessa forma. Nós estamos numa condição, surge um problema que seria a nossa antítese, vamos dizer assim, e isso vai fermentar, né, a nossa condição naquele momento e vai gerar um outro ser humano, uma outra pessoa, um outro ser mais adiante, né? Se esse momento for bem aproveitado, inclusive. Isso pode se estender por anos, séculos, milênios. Visão espiritual, lembrando que tudo tem finalidades espirituais. Não vou me deter muito nesse tópico,
porque nós vamos aprofundar um pouco isso mais adiante. Podemos parar por aqui? Vou pedir que vocês me acompanhem numa especulação filogenética, vamos dizer assim. Mas poderíamos escolher outros campos do saber que poderiam nos trazer uma maior convicção da existência da alma humana e da imortalidade da alma humana. E mais do que isso, de uma inteligência que coordena todos os fenômenos, que administra, orquestra tudo à nossa volta, inclusive a nossa própria vida. Poderíamos falar de mediunidade, de experiências de quase morte, de transcomunicação instrumental, espíritos falando por instrumentos, né, eletrônicos, terapias de regressões a vivências passadas, rememorações espontâneas de reencarnação, inclusive com marcas de nascença, né, crianças que se lembram de condições onde viveram e trazem a marca de nascença que denuncia o tipo de morte que tiveram, todos esses dados sendo confirmados por cientistas seríssimos, etc. Bom, mas resolvemos refletir em torno de filogenia, para assumirmos uma abordagem bastante científica, né, vamos dizer assim. Pensemos que a vida na Terra tem 4 bilhões de anos e houve uma explosão cambriana, não sei se todos já ouviram falar nisso, em apenas 10 milhões de anos. Quando a gente fala de muitos zeros assim, a gente acaba perdendo a perspectiva, né? Mas em 4 bilhões de anos, a vida, praticamente 3 bilhões mais ou menos e meio de anos, a vida se restringiu a seres unicelulares, colônias de células, nada mais do que isso. 3 bilhões e meio de anos. Em apenas, quando surgiu a explosão cambriana, em apenas 5 ou 10 milhões, já mudamos de bilhões para milhões, né? É um nada, praticamente. Surgiram a maioria das espécies, nesse curtíssimo espaço de tempo. Nós fizemos uma analogia aqui para facilitar um pouco o entendimento. É como se a vida na Terra tivesse um ano, os 10 primeiros meses seriam de seres unicelulares. No início do mês de novembro, nos primeiros dias, interessante que estamos no início do mês de novembro, né, dia 5. Então, num dia, em 24 horas apenas, houve essa explosão da diversidade filogenética, em um dia. E aí, a partir disso, nós fazemos algumas perguntas. 5, bem rapidinhas. Por que a complexificação dos seres? Se os seres unicelulares sobrevivem muito mais facilmente, têm muito mais chances de sobreviver. Quanto mais complexo um ser, mais vulnerável ele vai estar no seu ambiente. Por que houve essa complexificação? 2. Por que esse boom filogenético em dado instante evolutivo? Um instante muito curto. Por que houve isso? 3. Por que o estacionamento de alguns troncos filogenéticos? Houve a evolução das espécies, mas alguns troncos pararam nas plantas, nos répteis, nos macacos, todos os tipos, né, todas as espécies conhecidas. Houve um estacionamento ali. E outros troncos progrediram até o homem. Por que isso? 4. Para que as expressões estéticas na natureza? Isso aqui eu poderia até retirar, né? Mas por que uma borboleta, uma flor? Por que a beleza? A vida não precisa disso. Se o que move a vida na Terra é a sobrevivência, não precisaríamos de expressões de beleza, nada disso, né? E, por fim, como entender o equilíbrio ecossistemático com tanta biodiversidade? E aí vem respostas inevitáveis. Existe uma inteligência diretriz, né, que conduziu todo esse processo, o espocar de todas essas espécies e a evolução de todas essas espécies, determinando que alguns troncos parassem em determinado ponto para que houvesse essa harmonia geral, a harmonia ecossistemática, né? Isso revela um planejamento sublime, né, que nós não temos acesso a isso, e finalidades evidentes. Nós estamos aqui, nós somos seres com finalidade. Quando nós falamos em ser espiritual, nós estamos falando de ser com finalidades, com propósito. Nós precisamos descobrir quais são os nossos propósitos
para esse dado momento evolutivo de nossas vidas, né? Vamos passar, por causa do tempo, né? E a partir dessas respostas e dessas especulações, queria chamar a atenção para 3 corolários, né? 3 ilações, 3 inferências, 3 conclusões. Existe uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Isso pode ficar como filosófico, como uma especulação, cada um acolha isso e leve isso para casa, para estudo. A nossa proposta, na verdade, é provocar aqui, né? Não há tempo de aprofundar muita coisa. 2, existe o princípio inteligente, que é a essência agregadora e ordenadora da matéria, em processo contínuo de evolução. Tanto é que quando há o desencarne, a morte, o corpo simplesmente se desintegra. A matéria não tem vida em si mesma. O que move, o que dá vida à matéria é o princípio inteligente, né? E esse princípio inteligente evolui até chegar à condição hominal. O que caracteriza o espírito humano? A inteligência autoconsciente, com a conquista da capacidade de ajuizar e discernir, o senso moral, né? Discernir onde está o bem e o mal e tomar decisões, fazer escolhas, encontrar propósitos também, intuir significados e propósitos existenciais. Se nós não estivermos exercitando isso que nos caracteriza como seres humanos, estamos perdendo tempo, estamos mortos-vivos, na verdade. Porque uma máquina calcula muito melhor do que nós e os animais não têm como intuir propósito. Então, nós estamos vivendo ou como máquinas ou como animais, simplesmente, sem nenhum descrédito para essas criaturas ou esses aparelhos. Não. Tudo cumpre uma função na natureza. Mas qual é o nosso propósito? Viver como máquinas e como bichos? Não, né? Acredito que não. E, a partir disso, nós vamos propor algumas disciplinas espirituais para potencializar o aproveitamento da nossa existência sobre a Terra, né? 1. Oração, meditação, 15 minutos por dia, cada um à sua maneira, mas um momento exclusivo de 15 minutos, né, de conexão com essa essência divina, com o centro de consciência do ser, para fazer essas leituras, intuir esses significados, esses propósitos existenciais, fazer ajuizamentos, avaliações sobre quem nós somos, quem nós estamos, o que nós pretendemos, o que precisa ser alterado, melhorado, o que está de ruim. Tudo isso precisa ser feito todos os dias. 2. Busca coletiva de sintonia com a espiritualidade. Uma busca coletiva de Deus, né? Um grupo religioso ou um grupo de estudos espirituais, quem não for muito afeito à religião. Nossa instituição não tem vinculação formal religiosa, somos uma escola de pensamento, mas que paremos para fazer estudos em conjunto, para que haja potencialização desses saltos quânticos íntimos. Não só íntimos, nós percebemos maravilhas acontecendo na vida de todos nós, em termos materiais, inclusive, né? Fora de nós também, mas principalmente dentro. 3. Autoconhecimento, como já foi dito por outros colegas aqui, né? Autoconhecimento e a atentividade. Não adianta irmos para um terapeuta, um conselheiro, para ficarmos perdendo tempo. Nós precisamos tomar a decisão de buscar o autoconhecimento, de nos expor, de enfrentar as nossas fragilidades, nossas vulnerabilidades, nossas imperfeições. Utilizar o terapeuta na medida máxima. Aproveitar aquele tempo ali para o crescimento de todos os envolvidos. Não é só a pessoa, o terapiado que cresce, não. O terapeuta também sai ganhando muito nesse processo, né? E lembrando que há guias espirituais, anjos da guarda, a inteligência divina se irradiando sobre todos nós, que vai potencializar, vai ajudar nesse processo, desde que nós tomemos a decisão nesse sentido, né? 3. Não, já falei autoconhecimento. Eu não sei quanto tempo temos, 5 minutos? Pronto, acho que dá para falar. Um princípio importante que nossa escola também traz, que nos ajuda muito
nesse processo de descoberta e de vivência da felicidade, a multidimensionalidade do ser humano. Nós somos seres espirituais essencialmente, mas precisamos cuidar de todos os departamentos existenciais. Nós temos necessidades físicas, temos necessidades materiais, sociais, psicológicas, religiosas, muitas vezes vocacionais, lúdicas, lazer, quantos de nós não negligenciamos o lazer, né, o repouso, enfim, observar tudo isso. E para observar tudo isso e gerenciar tudo isso, precisamos avaliar, saber o que é prioritário, estabelecer uma ordem de prioridades, saber onde estamos lacunosos ou negligentes, né, e tornar isso um pouco mais harmônico e mais produtivo. Observemos os frutos, como nosso Senhor Jesus disse, né? Se estiver funcionando, ótimo, estamos no caminho certo ou mais ou menos acertado. E, por fim, um trabalho filantrópico. Não fiquemos muito em especulações, em reflexões aprofundadas demais. Isso é importante, mas coloquemos isso a serviço do bem comum. Isso é o mais importante, porque no serviço ao bem comum, nós nos descobrimos muito mais do que num divã. Se nós não cuidarmos disso, corremos o risco de cair na idolatria. Idolatria de nós mesmos, idolatria do dinheiro, dos vícios, do sexo. Se nós não nos dedicamos à nossa essência espiritual, vamos colocar outros deuses no altar da nossa consciência. Isso é muito perigoso, né? Parceiros conjugais, familiares. E, por fim, é uma reflexão final que foi trazida, inclusive, por nosso professor Benjamin, que eu achei muito interessante, porque isso tudo pode parecer muito difícil, né? Nossa, é muito trabalho, logo vem a preguiça espiritual. Uma ideia trazida, uma experiência de Sócrates, após provocar um quase afogamento de um discípulo dele, que o indagava sobre como encontrar a verdade. Sócrates, então, provoca, né, o quase afogamento desse discípulo, colocando a cabeça dele num balde, sei lá onde, e diz: quando você ansiar pela verdade, tanto quanto ansiou pelo ar embaixo d'água, encontrá-la-á. Então tudo é uma questão de decisão nossa, pessoal. Se nós queremos encontrar a verdade, a felicidade, nós vamos encontrar, mais cedo ou mais tarde. Obrigado pela atenção e boa palestra, boa conclusão.